30 dias de jejum de 16 horas, perdeu 14 quilos. Bah, que legal. 14 quilos em 60 dias só pulando umas refeições, cara, comendo normal, bem direitinho. Mesmo, Cada, no jejum, é um objetivo, diminuir a insulina. A gente come carboidrato, suco, álcool, refrigerante, carboidrato, lanche. A glicose sobe. Aí o pâncreas manda insulina. A insulina faz a glicose cair. Aí daqui a pouco o cara acaba de novo. A insulina sobe. À medida que você vai estimulando, a insulina sai de uma média baixa e vai para uma média alta. E ela começa a ficar alta. Quando a insulina está 20, que é a coisa mais comum, o cérebro recebe um comando. Tudo que ele comer, estoca como energia. Tudo que comer, estoca como energia. E o cara começa a engordar e não consegue mais emagrecer. Então, e a partir desse momento chama-se resistência insulínica. A insulina está alta, mas não consegue mais abaixar o açúcar. Então a insulina fica alta, os receptores estão entupidos e a glicose começa a subir. Agora, Verdun, doença cardíaca, doença metabólica, diabetes, demência, Alzheimer, está tudo pegando fila para te pegar. Essa é o começo de tudo para dar errado. Todas as cargas de doença da sua família vão pronunciar e querer aproveitar esse momento de vacilo da sua saúde, que chama resistência insulínica. Então tudo que a tua família tem, você vai começar a correr risco. A gente chama isso de epigenética. Eu tenho uma mãe com obesidade mórbida e um pai por diabetes, e eu digo pra você que jamais seria obeso e jamais seria diabético. Porra, como é que o cara fala isso com uma genética ruim? Entendi. A epigenética, que é o estilo de vida e o ambiente, é muito mais importante do que a genética. Quando minha carga da minha família é de diabetes, de obesidade, e eu me comporto sedentário comilão, eu estou ativando, dando gatilho para desenvolver a genética. Mas se eu vivo um estilo de vida, de esporte, exercícios, renúncias e jejum e controle alimentar, as minhas cargas genéticas são desativadas. Porque o meu estilo de vida é preponderante. Legal, isso aí. Muito bom. E aí o jejum está salvando todo mundo. Então não faz sentido você fazer jejum e depois comer um prato de açúcar. Claro. Então o primeiro prato da quebra do jejum foi muito bem lembrado da sua parte, aliás. Obrigado. Não deve ter carboidrato, ou deve ter carboidrato de qualidade, jamais carboidrato ruim, e tem que ser o último prato. Então você começa quebrando com saladas, vegetais, verduras e gordura. As fibras e a gordura, porque isso já dá uma saciedade. Uma grande armadilha, uma grande sacada para você não dar estímulos do carboidrato quando a gente gosta de comer, porque você também gosta, é forte, precisa comer, é não comer ele de cara. Se você come uma salada e vai pro bife, quando o alimento começa para o estômago e para o intestino e não ativa a insulina, porque você não comeu muito carboidrato ainda, a hora que você começar a comer carboidrato, o pâncreas não vai responder como responderia se você já tomasse um copo de suco de laranja e comesse um pão. Agora a insulina vai ficar alta. Sim. Então começar a colocar o carboidrato no meio da refeição para o final, pode ser colocado. Mas deveria ser desse jeito, para continuar mantendo a insulina baixa. Então, preferencialmente, salada, fibras, gorduras e proteína. Se necessário, coloca um pouquinho de carboidrato. Se você quer uma refeição maior de carboidrato, tenta fazer na segunda. Ou até na última, antes de dormir. Né? Porque uma grande sacada, não sei se você já fez, é comer carboidrato à noite para dormir, porque o seu glicogênio está no teu músculo, amanhã você usa de manhã. Já vai treinar em jejum. Ninguém treina em jejum quando come uma batata à noite para dormir. Sim. Essa batata não sumiu. Ela está estocada em forma de energia. Então, você pode ir lá treinar em jejum, se você quiser, e logo após você faz as suas refeições. Muito então, bom. Priorize proteína, gorduras e fibras nas primeiras refeições na quebra do jejum. Muito bom. Me explica um pouquinho como é que a pessoa entra, como é que faz para entrar no programa, como é que a pessoa faz sozinha, como é que seria? Eu quero sentir os benefícios do jejum. Aqui é tudo que vai poder melhorar. Porque ele não melhora só, ele vai afinar a cintura, vai melhorar a saúde cardíaca. O jejum ganhou o prêmio Nobel porque ele atua em algumas áreas. Como é que pode aumentar a expectativa de vida? A maior causa de morte no planeta são doenças cardíacas. E o que o jejum faz? Abaixa o colesterol. Então, eu já estou atuando preventivamente. Né? Ele melhora a sua saúde mental e diminui os riscos de demência. Ele melhora... sem comer, você dá um prazo para o intestino se auto-reparar. O intestino é inteligente. Verdun, inteligente pra caralho o intestino. Tanto que ele aguenta tudo isso que a gente faz. É verdade. Ele é muito capaz. Só que a gente não precisa, de vez em quando, dar um prazo para ele sem comida, para ele fazer a autofaxina dele. Então o intestino que tem toda hora comida, ele está processando o que você está colocando e ele não consegue se autocurar, se autotratar. O jejum dá essa oportunidade do intestino se reparar. Então eu cuido do colesterol, demais. Cuido do intestino, que é outra fonte de doença da sociedade. E o mais importante é que o jejum provoca a apoptose das células velhas. Então, quando você ativa o jejum, você provoca uma mitocôndria, que é aquela organela produtora de energia, né? Aquela organela que produz, lembra? Ciclo de Krebs, produzir ATP, tudo quem faz é mitocôndria. Só que por que a mitocôndria vai produzir energia da gordura se o tempo todo você está comendo açúcar, carboidrato? À medida que você está comendo um monte de carboidrato, a fonte de energia é ela. E aí, a mitocôndria, para queimar gordura, atrasa, ela não se faz importante. Vamos pensar assim, vou fazer uma analogia. A luz que entra da rua é o carboidrato. O gerador, para ligar, precisa encerrar a luz da rua. Então eu preciso parar de comer carboidratos, ou parar de comer por um período, para que o meu corpo desperte o gerador e comece a usar a gordura como fonte de energia. Eu preciso provocar essa situação. Meu corpo não vai queimar minha gordura se eu ficar o tempo todo comendo um monte de carboidratos, né? Um monte de comida. Na hora que eu faço o jejum escasso,
O corpo fala, opa, parou de entrar comida. Eu preciso produzir energia. Tem gordura? Tem. Então ele liga o gerador que chama mitocôndria. Aí a mitocôndria começa a processar. E legal. isso provoca uma faxina no corpo todo. Tudo que é célula velha que existe no seu corpo é identificado, como se fosse um checklist. Remove, remove, remove. E sabe o que são essas células velhas? Possíveis células potencialmente adoecedoras no futuro. Uau. Então quando um jejum faz a faxina, baixa os colesteróis e limpa o seu intestino, eu tô aumentando a sua expectativa de vida. É legal do jeito que tu explica, porque daí é fácil de entender. É. Porque às vezes o cara complica um pouquinho, daí fala, puta, como assim, eu não entendi nada, né? Mas agora dá pra entender, porque é a faxina pra cá da tia do... É legal isso aí. Eu consigo Gostei. transformar o complexo numa Muito linguagem bom, muito simples. bom, muito bom.